Olá pessoal, esse aqui é a continuação do vídeo que eu tinha apresentado anteriormente, né? O último vídeo, para você que não assistiu, né, eu aconselho você a dar uma assistida lá para acompanhar aí o raciocínio, né? Eu já postei 2 vídeos antes desse, né? Eu falei sobre, né, no final, eu falei sobre ali como calcular, né, o valor médio e o valor eficaz de um sinal de corrente alternada com componente contínua, né? E deu essa definição aqui matemática, né, que pode ser utilizada para fazer esse cálculo, né? Então, não necessariamente precisa fazer todo esse cálculo aqui, mas é interessante conhecer a definição matemática, porque caso esqueça, né, dessa expressãozinha aqui, você pode aí, né, no sufoco, seguir por outro caminho. É um pouco mais trabalhoso, mas você nunca vai esquecer, né, se você souber a definição. E agora eu vou dando sequência aí, né, eu vou mostrar para vocês. Eu já falei mais ou menos, né, a respeito, quando eu falei lá do sinal de corrente no sinal senoidal, né, mas aqui eu vou fazer uma introdução, uma abordagem um pouco mais detalhada. Então, a energia elétrica, né, que nós utilizamos é basicamente produzida por geradores, né, e esses geradores ele converte energia mecânica em energia elétrica. E a forma como esses geradores são construídos, né, a sua estrutura, a geração da energia elétrica, né, ela possui aí um formato, né, que pode ser representado, né, uma aproximação muito grande, por uma forma de onda senoidal, né? Ou seja, atende aí ao comportamento, né, de uma forma de onda descrita por uma função seno, né, que também pode ser utilizada aí a função cosseno. Então, se pegarmos aqui, né, olhando para essa representação gráfica aqui, e olharmos para o ciclo trigonométrico, né, e fizermos aqui, né, um fasor, né, ou seja, um vetor aqui, né, que tem o tamanho do raio, né, o raio no ciclo trigonométrico é 1, né, então aqui eu estou olhando para um modelo geral, tá? Então, olhando para um ciclo trigonométrico de raio 1, então perceba que à medida que esse vetor aqui, né, que a gente chama de fasor, né, porque ele é um vetor que está se movimentando, né, então essa é a ideia de fasor, né. O fasor ele tem características semelhantes a um vetor, né, porque ele possui módulo, sentido e direção, né. Então, à medida que ele vai variando, né, considerando o sentido anti-horário, né, que é o sentido positivo trigonométrico, vai surgindo aí um deslocamento, né, e a cada instante aqui terá-se um valor que vai corresponder a um ponto aqui nesse gráfico, né. Então, a cada instante em que o fasor se desloca, um sinal aqui é representado nesse gráfico, e por fim forma-se aí uma forma de onda como essa, né, que é uma forma de onda senoidal. Então, a nossa tensão e corrente alternada, ela é muito bem representada por essa forma de onda aqui. E sendo essa nossa forma de onda da corrente alternada ou tensão alternada sendo representada por uma função senoidal, podemos aí aplicar todas as propriedades matemáticas, né, trigonométricas, que é aplicada aí a esse sinal senoidal, ok? Então, dessa forma, né, temos aqui algumas representações, embora que eu usei como grandeza a tensão, mas poderia ser aqui representado a corrente também, tá? Então, a forma geral, né, de representar um sinal alternado se dá aqui, né, um sinal instantâneo se dá por essa expressão aqui. Os valores instantâneos, né, eles são representados por letras minúscula, né? Então aqui eu tenho, quando eu tenho uma letra minúscula aqui, V de T, é porque eu estou me referindo aqui a valores instantâneos, tá? Então eu tenho aqui
um V de t, que é um valor instantâneo para tensão, que é igual a um valor máximo, né? Esse valor máximo aqui é o tamanho do fazor, né? Imagina você multiplicar um valor aqui pelo valor unitário lá do ciclo trigonométrico, né? Então aqui poderia ser 10, 20, 30, menos 1 não, porque é valor modular, tá? Então aqui é o módulo, né? Então aqui eu estou me referindo ao tamanho, a amplitude do sinal, né? É o máximo que o sinal vai alcançar de tensão, ok? E aqui eu tenho uma função seno e entre parênteses eu tenho um argumento, né? Que na verdade tudo isso aqui representa a fase do sinal. Então aqui é o ângulo de fase do sinal, né? Esse ômega t mais um ângulo θ aqui, né? Representam aqui a fase do sinal. E esse ângulo θ aqui, ele representa a constante de fase desse sinal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que caso haja, né, um valor diferente de zero aqui para esse ângulo θ, isso quer dizer que no instante t igual a zero, esse meu sinal aqui ele já vai partir de um valor que é diferente de zero, ok? Quando eu não tenho esse ângulo de fase, isso quer dizer que no instante t igual a zero, o meu sinal de tensão é zero. Então é isso que quer dizer. Então essa é uma forma geral de representar aí um sinal de tensão ou corrente alternada, tá? Tem outras formas de representar esse sinal alternado, que no caso aqui essa função exponencial, onde eu tenho aqui a amplitude do sinal, né, vezes o E elevado a J ômega t mais ou menos o ângulo de fase, né? Tem uma forma fasorial, né, que é uma forma que é muito utilizada aí nas análises de circuitos de corrente alternada, né? Ao invés de trabalhar na forma trigonométrica, né, usa-se essa forma aqui fasorial. E tem uma forma trigonométrica, que é uma decomposição do fasor, né? Digamos assim, é uma decomposição do fasor. Quando falamos aqui de forma fasorial, veja que a representação, né, da grandeza ela é em maiúsculo, né? Alguns livros, alguma literatura utilizam um pontozinho aqui em cima para representar que é um fasor, né? Então nós temos aqui o fasor da tensão, né? Então vamos olhar aqui novamente vamos olhar aqui, ó. Veja nesse ciclo trigonométrico que nós temos aqui o fasor, né, que vamos representar lá pelo VM, e perceba que eu tenho um ângulo, né, que a gente chama aqui de ângulo de fase, né, que é a fase que é aquela constante de fase do sinal. E se observarmos aqui, né, temos aqui um formato aqui de um triângulo retângulo, né? Aí nós vamos buscar lá nas relações trigonométricas e aplicando aí o teorema de Pitágoras, né, associado aí ao triângulo retângulo, porque aqui nós desenhamos aqui, né, um triângulo retângulo. Então todas aquelas relações trigonométricas do triângulo retângulo, né, que relaciona seno, cosseno, tangente, tudo é aplicado aqui. Então quando ocorre a decomposição desse fasor nos eixos, né, x, y, digamos assim, né, vamos estar aí tendo aquela expressão lá, né, que eu vou mostrar mais para frente, que é, por exemplo, esse cateto aqui, né, ou seja, essa componente, né, que representa aí o eixo das abscissas, ela é o cosseno desse ângulo aqui, né, ou seja, ela é o módulo do fasor vezes o cosseno desse ângulo. E as ordenadas aqui, né, essa componente aqui das ordenadas representa o módulo do fasor vezes o seno desse ângulo aqui. Então, perceba que estão relacionados aí, né, com o fasor, né, o tamanho do fasor, né, o módulo do fasor. E essa representação aqui trigonométrica que também ela é muito utilizada aí, nós vamos ver isso mais para frente. Então, essas duas formas aqui,
elas são muito empregadas aí na hora das análises aí de corrente alternada nos circuitos, ok? Quando se analisa o circuito de corrente contínua, né, como já foi dito anteriormente, nós só temos como oposição ali ao fluxo de corrente elétrica somente o resistor. Então a gente pode dizer também que a impedância daquele circuito é composta apenas pelo resistor, isso em corrente contínua. Porém, quando estamos analisando o circuito em corrente alternada, né, e como já foi dito logo no início, lá no primeiro vídeo, surge aí um comportamento, né, diferente, né, por parte do indutor e do capacitor quando eles estão presentes nesse circuito, né. Então, quando o indutor e o capacitor é submetido a uma corrente alternada, um circuito de corrente alternada, eles se comportam de maneira diferente. E aí, a impedância do circuito passa a ser diferente, né, da impedância de um circuito de corrente contínua. Por quê? Porque vai surgir aí algumas oposições que dá seu nome aí de reatâncias, né, que seja ela capacitiva, né, ou indutiva, ok? Na verdade, ou não. Reatância capacitiva e reatância indutiva. Depois eu faço uma correção aqui. Tanto a reatância capacitiva quanto a indutiva, ela tem como unidade de medida o ohm, né, que é igual, né, à unidade empregada aí para a resistência elétrica. Porém, existem algumas particularidades que eu vou mostrar para frente. Então, de forma geral, né, a impedância no circuito de corrente alternada, ela é a soma, né, vetorial das oposições existentes no circuito, né? Então, é feita uma soma vetorial, já não é uma soma escalar, ok? Nós vamos diferenciar isso aí. Então, a definição aqui para reatância indutiva, vamos tomar o seguinte, vamos nos basear na seguinte situação, né? Imagina um indutor, né? E esse indutor L está sendo submetido aí a uma corrente IDT, né, alternada, né, que tem aí esse formato aqui, né, ela é definida por essa expressão, e se deseja encontrar aí, ou calcular, o valor da tensão, né, nos terminais desse indutor. Sabendo que, por definição, a tensão nos terminais do indutor é dada pela variação da corrente multiplicada aí pela indutância. Então, aplicando aí essa ferramenta matemática, né, que é a derivada, né? Então, fazendo a derivada aí da corrente, né, da função da corrente, chegamos aí a essa expressão aqui, né? O ômega L vezes uma corrente máxima vezes o cosseno de ômega t mais 1 em θ i. Eu estou colocando esse ângulo de fase aqui só para ficar uma expressão genérica, tá? Geral. Pode ter como pode não ter, ok? Então, por fim, né, a tensão no indutor, a expressão que vai definir a tensão no indutor, né, é igual a ômega L vezes I máximo vezes o cosseno de ômega t mais I. Se nós observarmos aqui, né, e aplicarmos aí o conceito da lei de Ohm, né, sabendo que como eu estou tendo aqui como resposta, né, então eu tenho alguma coisa, isso aqui é uma constante, né, eu tenho um valor constante, né, o ômega L e o L é um constante, multiplicando corrente, né. Então, pela lei de Ohm, quando eu tenho uma constante multiplicando a corrente, né, que no caso da lei de Ohm, essa constante é a resistência elétrica, eu tenho como resultado tensão. Então, fazendo uma analogia, né, ao formato lá da lei de Ohm, então eu posso dizer que essa constante aqui, ômega L, representa um tipo de resistência, né, que na verdade eu não vou dar o nome de resistência, porque o nome dado a essa constante chama-se reatância. E como o circuito, o elemento, né, qual nós estamos analisando aqui é um indutor, então essa constante aqui representa, né, a reatância indutiva, ok? Então, fica definido aqui que o ômega L
é a representação, né, da magnitude da reatância indutiva. E como o ômega-L está associado à frequência do circuito, a gente pode também verificar que a reatância indutiva ela é diretamente proporcional à frequência, ou seja, ela depende da frequência, né? Ela é diretamente, se a frequência tende a aumentar, então a minha reatância indutiva também tende a aumentar. E se a frequência diminui, também vou diminuir aí o valor da minha reatância indutiva. Então, aqui é uma forma, né, de representar matematicamente, né, como calcular aí o valor da reatância indutiva. Analisando aí as expressões obtidas, né, através do exemplo anterior, né, então lá já tinha definido a expressão da corrente, foi aplicada a definição da tensão nos terminais do indutor, extraímos aí, calculamos o valor da tensão e nos sugere aqui fazermos uma pequena comparação, né? Só que observe o seguinte, a corrente ela está sendo representada por uma função seno e temos aqui a tensão sendo representada por uma função cosseno. Se queremos fazer uma análise comparativa, então teremos que fazer com que as duas grandezas, né, as duas formas de onda, elas estejam representadas pela mesma função e obviamente elas têm que ter a mesma frequência, que no caso aqui elas estão na mesma frequência. Então o que eu preciso fazer aqui agora é tornar aí a corrente, representar ela em função do cosseno, ou fazer com que a tensão seja representada por uma função seno. Da trigonometria, temos que o cosseno de um ângulo qualquer está relacionado ao seno somado, o ângulo, né, somado a 90 graus. Né? Então, o cosseno de φ é igual a seno de φ mais 90 graus. Esse π sobre 2 radiano é igual a 90 graus. Tá? Mas como estamos trabalhando com expressão matemática, é conveniente usar o radiano em vez de usar o grau. Então, eu vou, por conveniência, fazer com que a função a representação matemática da tensão seja representada por uma função seno. Então, fazendo isso, né, aplicando aí essa relação, né, entre cosseno e seno, eu tenho que a expressão da tensão ficará dessa forma. Vai ser o ômega, né, L vezes I máximo vezes o seno de ômega t mais o ângulo da corrente mais esses 90 graus aí, que é o π sobre 2. Fazendo isso, perceba que a tensão, né, agora comparando, né, olhando para as duas expressões aqui, da corrente e da tensão, perceba que a tensão ela está adiantada, né, de 90 graus, ou seja, existe um deslocamento aí da tensão em relação à corrente de 90 graus. Então, veja que o indutor, né, um circuito puramente indutivo, ele provoca aí um deslocamento entre a tensão e a corrente, que normalmente o que se diz, né, colocando a tensão aí na referência, dizemos que o indutor ele causa um atraso, né, de 90 graus em relação de 90 graus na corrente em relação à tensão, né? Então, ou eu posso dizer, né, que a tensão está adiantada de 90 graus da corrente, ou eu posso dizer que a corrente está atrasada de 90 graus. Normalmente, o que se utiliza na prática, né, é dizer que a corrente no circuito indutivo ela fica atrasada em relação à tensão. E normalmente o ângulo de fase de uma corrente, né, no circuito indutivo, quando ele tem caráter indutivo, esse ângulo de fase da corrente ele normalmente é atribuído a ele um sinal negativo, tá? Isso nós vamos ver aí mais para frente nas análises de circuito, ok? Caso ficar alguma dúvida aí, vocês podem deixar aí nos comentários. E aí, analisando mais um pouco aí essa expressão, temos o seguinte: colocando a expressão representando, né, a expressão da tensão e da corrente de forma fasorial, e como a gente sabe que
o ângulo de defasagem entre tensão e corrente é de 90 graus, então colocando aqui o ângulo da corrente em zero, né, ou seja, na referência, e a tensão aqui deslocada a 90 graus, e aplicando a lei de Ohm, vamos ver o seguinte, que a reatância indutiva, que é representada aí por XL, né, ele vai ser igual ao ômega-L, ângulo de 90 graus. Então, percebam que a reatância, né, ela é igual, né, ao seu módulo deslocado de 90 graus. Isso aqui tudo é em ohm. Então aqui já dá para começar a perceber que eu não posso pegar, quando eu falei lá no início que a impedância, a somatória vetorial, né, das oposições, eu não posso, né, na verdade, pegar o resistor, que é uma grandeza escalar, e fazer uma operação direta de soma, né, escalarmente com uma reatância, porque a reatância, devido ao seu comportamento, né, em um ciclo de corrente alternada, ela é representada aí de forma vetorial, né? Então ela tem um argumento associado a ela, né, que esse argumento é o ângulo, onde eu vou falar mais à frente sobre isso, ok? Então, só para ficar registrado, então a reatância, ela tem lá o seu módulo que é dado por ômega-L, né, que é a velocidade angular vezes a indutância, acompanhada aí de um ângulo de 90 graus positivo, né? Então, só para exemplificar, né, e mostrar para vocês o que acontece, né, num circuito indutivo, puramente indutivo. Então temos aqui uma fonte de tensão alternada, que é aqui para medir a corrente, né, aqui o indutor e a tensão no indutor. Esse aqui é o gráfico extraído, né, desse circuito. Então em vermelho tem a tensão, né, a forma de onda da tensão, em azul tem a forma de onda da corrente. Perceba que ocorre aí um defasamento aí entre tensão e corrente, né? Se você pegar aqui essa parte aqui como referência, né, você vê que quando aqui a tensão aqui está começando, e só depois que a corrente começa a fluir no indutor. Só para confirmar aí o que foi falado aí através do cálculo, né, que existe uma defasagem entre a tensão e a corrente de 90 graus. Então eu peguei aqui alguns pontos, né, do gráfico, né, e tomei o tempo, né. Então aqui eu tenho o primeiro, considerando aqui o ponto inicial, né, da forma de onda, e aqui o ponto final, o ponto onde inicia, né, a forma de onda da corrente, né. Aqui é da tensão e aqui é da corrente. Então, fazendo a diferença desses dois tempos, né, temos que o ângulo θ é igual o ômega vezes a variação de tempo, né. Então, fazendo esse cálculozinho aqui, lembra que a frequência aqui é 60 Hz. Fazendo esse cálculo, chega aí a esse ângulo de 0,50 radianos, que por uma aproximação chega aí a 90,76 graus. Então, aqui é só por questões de aproximação, né, por isso que deu essa diferençazinha, mas o θ aqui, ele é aproximadamente 90 graus, como já foi dito anteriormente. De forma semelhante, né, vamos aplicar o mesmo raciocínio aqui para o capacitor, né? Sendo que no caso do capacitor ele tem uma variação, vamos aplicar, em vez de uma fonte, um sinal de corrente, vamos aplicar um sinal de tensão que varia no tempo, né? E por definição, a corrente no capacitor é definida por essa expressão aqui, e fazendo aí a derivada da função da tensão, chegamos a essa expressão, e como temos aqui, né, a corrente é resultado de uma constante vezes a tensão, né, olhando aqui para o módulo, né, podemos dizer que esse ômega c é igual a pegar o V máximo e dividir, né, ou dividir por 1 sobre ômega c, ou pegar esse ômega c e jogar para cá, né, passar para o primeiro membro dividindo, né, como está aqui, e aí temos que 1 sobre ômega c vezes I máximo é igual a V máximo. Utilizando a lei de Ohm, né, se eu tenho uma constante multiplicando uma corrente, tenho como resultado tensão. Então essa constante que multiplica a corrente
podemos associar uma resistência, porém não vamos chamar de resistência, chamaremos de reatância. Como o elemento analisado é um capacitor, essa reatância será denominada de reatância capacitiva. Veja que ela também tem uma relação com a frequência, porém diferente do indutor, da reatância indutiva. Se eu aumento a frequência, eu diminuo a reatância. Se eu diminuo a frequência, eu aumento a reatância. Beleza? Fazendo a mesma análise comparativa entre os sinais, né? Por conveniência, eu vou converter aqui a corrente, o sinal da corrente, e verificamos aí que, comparando a expressão aqui da corrente com a tensão, que a corrente nos terminais do capacitor, né, ela está avançada, né, ou seja, ela está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Ok? Como eu posso dizer aqui, nesse caso aqui, é o que normalmente se diz, né? Normalmente na prática, né, quando se fala disso, toma-se sempre a tensão como referência e aí faz a comparação entre a corrente e a tensão com a tensão nessa referência. Então, a corrente num circuito que tem característica predominante capacitiva, né, se for um circuito puramente capacitivo, né, isso é teórico, a corrente ela está adiantada de 90 graus da tensão. Tá? Na prática, você não consegue ter um circuito puramente capacitivo nem um circuito puramente indutivo, devido às características do circuito, né? Mas para feitos teóricos, né, e cálculos, podemos fazer isso. E aí, fazendo a mesma aplicação que foi feita para definir aí a reatância, né, do indutor, ou do indutor, né, vamos usar aí para fazer a aplicação da indutância, da reatância do capacitor. Então, a reatância capacitiva é representada por XC, e fazendo essa operação matemática, né, aplicando a lei de Ohm, chegamos que a reatância capacitiva é igual a 1 sobre ômega-C, ângulo de menos 90 graus. Então, veja que o indutor, ele é um módulo, né, da reatância, acompanhado de um ângulo de 90 graus positivo. E o capacitor, ele é um módulo da reatância capacitiva, acompanhado de um ângulo menos 90 graus. Então perceba que tanto a reatância capacitiva quanto a reatância indutiva, elas estão dispostas no mesmo eixo, né? E eu vou só adiantar um pouco, mas perceba que como a reatância indutiva e capacitiva são representadas, né, no eixo das ordenadas, e o resistor e a resistência, né, elétrica representada no eixo das abscissas, podemos aí representar a impedância, né, num eixo complexo, não num eixo real, né? Devido a essas características aí da reatância, né, indutiva e capacitiva, então uma melhor forma matemática de representar, né, essas grandezas, né, utilizando aí o eixo imaginário, né, porque sabe-se que no eixo complexo, né, temos lá que o eixo das abscissas representa a parte real, né, do número complexo, e no eixo imaginário representa-se ali a parte, no eixo das ordenadas representa aí a parte imaginária, né, do eixo complexo. E como o eixo imaginário está a 90 graus do eixo real, e como, né, a representação da reatância, né, tanto capacitiva quanto indutiva, também estão a 90 graus, faz um ângulo de 90 graus, né, em relação ao eixo, né, das abscissas, então é muito conveniente, né, representar essas grandezas no eixo complexo, né. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso mais à frente, né, mas só para adiantar, a forma que vai ser utilizada aí para representar, né, a impedância, né, é por meio aí do eixo complexo, ok? Também aí, né, para facilitar, melhorar o entendimento, né,
percebam que aqui temos aqui um circuito, né, puramente capacitivo, e desse circuito aqui extraímos aí esse gráfico, né, onde percebe-se aqui que, no caso aqui, a tensão, né, ela está atrasada, né, em relação ao sinal da corrente, né, no capacitor, né. Veja que quando a tensão que está em zero, no capacitor já existe lá um valor, né, um valor de corrente, né, o que diferenciava lá do indutor, ok? E fazendo a mesma análise, né, que foi feita, né, tomando aqui como o início da onda aqui da corrente, né, em tempo aqui em relação ao início da onda da tensão, fazendo a diferença aqui, chegamos a esse valor de ângulo, que é aproximadamente aí a 90 graus. Né? Então fica confirmado aí, né, através da simulação, que tanto o indutor quanto o capacitor, ele provoca aí deslocamentos de 90 graus entre tensão e corrente, né? Em algum caso, no caso do capacitor, ele adianta a corrente em 90 graus, no caso do indutor, ele atrasa em 90 graus a corrente. E só para melhorar aí o entendimento a respeito do resistor, né, veja que o resistor ele não provoca nenhum tipo de deslocamento, né, no sinal, né. Veja que o sinal da forma de onda de tensão acompanha também o sinal de onda da corrente. Então isso quer dizer que a relação angular entre tensão, a forma de onda de tensão e corrente no circuito puramente resistivo é igual a zero, né? Não há defasamento de corrente, né? E aí, só para uma forma consolidada aí, né, de apresentar, né? Aqui nós temos uma representação do sinal de um circuito puramente indutivo, aqui um circuito puramente capacitivo e aqui um circuito puramente resistivo. Veja que, traçando aqui esse eixo aqui, né, veja que existe aí os deslocamentos aí entre os sinais. Vamos lá. Como eu havia dito, né, antecipei um pouco, a impedância, né, ela será representada aí devido às características aí do comportamento do indutor e do capacitor, vai ser representado aí pelo número, né, pelos números complexos, né? Então a reatância capacitiva indutiva serão, assim como o resistor, e por fim, né, a própria impedância, né, será representada aí no eixo complexo. Então, quando temos aí um circuito puramente indutivo, né, nós vimos lá que a reatância, né, ela está acompanhada aí de um ângulo de 90 graus. Então, a representação dessa reatância, ela vai estar acompanhada aí de uma identidade complexa, né, que na matemática é ensinado a usar o I, né, como representação da parte imaginária, sendo que em eletricidade é muito comum a utilização do J, né, ao invés de usar o I, para não confundir aí com a representação da corrente elétrica. Então a reatância, né, tanto capacitiva quanto indutiva, será acompanhada aí de uma letra J, né, que representa a parte imaginária. Então, no caso do indutor, ele está a 90 graus, né, então ele faz 90 graus aqui com o eixo dos números reais, e sobre o eixo dos números reais fica representado aí o valor da resistência. Então, somando, né, essas duas, tanto a resistência quanto a reatância, né, veja que temos aí uma soma, né, vetorial, né, que resulta aí na impedância, né, que é representada aí pela letra Z. Essa impedância, né, ela é a soma vetorial dessas duas grandezas, né, resistência e reatância, e surge aqui também um ângulo, né, um ângulo θ.
Perceba que, embora, né, a impedância ela tenha ela é representada, né, semelhante, né, ao fasor, ela não é uma grandeza fasorial. Tá? A impedância não é uma grandeza fasorial, porque ela não muda o seu valor, né, porque a cada mudança que existe de tempo, né, dos fasores de tensão em corrente, né, o resultado, né, tensão dividido por corrente, vai ser sempre constante, né? Então a impedância ela não modifica. E aqui eu tenho, né, a representação complexa, né, no eixo complexo, de um circuito puramente capacitivo. Né? Veja que a reatância capacitiva ela é seguida de um valor, né, um sinal negativo, né, e graficamente ela é representada dessa maneira. Né? Então, tanto a reatância indutiva quanto a reatância capacitiva elas são representadas no eixo imaginário, né? E o resistor sempre no eixo real positivo, né? Você não tem resistência negativa, né? Fisicamente falando, é quase que impossível você ter um valor de resistência negativo. Então, essa é a representação. E como se trata aí de... observando aqui, né, verificamos que existe aqui uma representação de um triângulo retângulo, então todas aquelas propriedades atribuídas aos números complexos, tanto com relação à sua representação matemática, né, a sua notação matemática, quanto às operações, né, de soma, subtração, multiplicação, divisão, também são aplicáveis aqui ao cálculo das reatâncias, né, ao cálculo das impedâncias, na verdade, de um circuito. Embora que eu fiz uma representação isolada, né, um circuito puramente indutivo, um circuito puramente capacitivo, mas suponhamos que em um circuito eu tenho os dois elementos lá, tanto o indutor quanto o capacitor. Então, na operação, veja que como a reatância indutiva e capacitiva estão no mesmo eixo, veja que eles vão fazer uma operação de subtração, né? Eles vão se subtrair e o sentido que vai prevalecer é o sentido do maior valor em módulo da reatância. Então, se a predominância é capacitiva, né, essa representação vai ficar sempre apontada para baixo, ok? E se for a predominância indutiva, vai ficar para cima, ok? Beleza. Então vamos lá. Aqui é algumas, como eu falei, né, a representação da impedância, né, ela absorve, né, todas as maneiras utilizadas lá nas propriedades de números complexos. Então temos aqui na forma retangular a impedância ela pode ser representada dessa maneira, né? Aqui é uma forma geral, tá? Então temos que R mais J XL menos XC. Na forma polar temos que calcular o módulo, né, o módulo da impedância acompanhada do ângulo, né, θ. Na forma trigonométrica temos o módulo de Z, né, que é a impedância, vezes o cosseno θ, mais ou menos J seno θ. Também pode ser representado na forma exponencial, né, o módulo acompanhado aí da constante de Euler elevado a Jθ. Lembrando que para calcular o módulo de Z, utilizamos aí o teorema de Pitágoras, né? Eu botei aqui x apenas e não botei xl, porque esse x pode ser a diferença entre xl e xc ao quadrado, ok? E o ângulo θ pode ser definido aí como sendo o inverso da tangente, né? Aqui eu botei de forma genérica e por aí. Então, pessoal, é isso aí. Né? Se vocês gostaram dessa primeira parte aí, né? Esses 3 primeiros vídeos teóricos sobre tanto a parte básica, né, dos sinais e representação de corrente, do sinal de corrente de tensão e de corrente alternada, assim como essa parte introdutória aí da representação da impedância, né? Tanto a definição das reatâncias, o comportamento provocado aí pelo indutor e pelo capacitor em um circuito alimentado por corrente alternada, e as representações, né, associadas aí
as mesmas representações utilizadas em números complexos, né? Então, nos próximos vídeos aí eu vou tentar trazer mais algumas coisas para vocês e começar aí a fazer algumas análises mais práticas, né? Trazendo exercícios e mostrando na prática como proceder aí nas análises. Então, se você gostou, deixe seu joinha aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus colegas e qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Então, um forte abraço e até a próxima.